tarde. Vamos começar agora aqui nosso vídeo 3, tá? Nosso terceiro vídeo aqui, o vídeo número 3. O 3 vamos falar assim com o passado do verbo to be. O passado simples do verbo to be, tá? Passado simples do verbo to be. O que é que nós vamos precisar aprender aqui? Fazer uma pequena revisão aqui sobre a conjugação do verbo to be no presente, tá? Presente. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então o assunto agora aqui é passado do verbo to be. Vamos fazer aqui uma revisão rápida, tá? I am, you are, he, she, it, is, we, you e they are. Nós já estudamos o quê? Que o verbo to be ele tem 3 formas de se conjugar no presente, tá? Então é aqui, verbo to be. No presente, ele se materializa em 3 formas. Am, is e are. Am, is e are. Isso aí foi um assunto das aulas iniciais, tá? Então isso aqui é no presente. No passado, o verbo to be, ele só tem 2 formas. Essas 2 formas do to be é o was e were. Essas 2 formas. Aqui was e aqui were. Vocês precisam entender o quê? Que a primeira forma, was, é o singular e o were é plural, tá? Mas eles têm as suas pessoas específicas para serem conjugados, que são aqui. O am vai ser I was, you were, he, she, it was, e we, you e they were. Como eu falei para vocês, o was singular, o plural. Só não pode se esquecer de se atentar aqui, tá? Que o you, ele pode ser singular e pode ser plural, tudo ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo não, a depender do contexto. You are, you were, we, you, they were. Então, vocês precisam se atentar que o verbo to be no passado simples tem 2 formas. Was e were. Was e were. Essas são as 2 formas do verbo to be no passado, tá? Então, vamos colocar aqui isso aqui em uma frase. Para tudo isso aqui que eu estou falando, como eu disse nos outros vídeos, nós vamos ter um material escrito, tá? Para ajudar vocês nessa empreitada. O assunto de passado não é um assunto difícil, só que tem muitos detalhes, tá? Então, voltando aqui, vamos dar aqui um exemplo. Vamos parar de usar o I e o you. Vamos lá usar o he. He was here yesterday. Qual é o marcador aqui do tempo que está sendo usado? Esse aqui, ó, yesterday, quer dizer ontem. Aqui é o que? É pronome pessoal, he. Aqui é a conjugação do verbo to be no passado, he was. Ele estava, ele esteve aqui ontem. Um outro exemplo. They were at the bank two days ago.
Qual é aqui o marcador de temporalidade? 2 days ago, tá? Esse ago aqui é uma palavra nova. Ago, A-G-O, A-G de gato e O. Ago quer dizer um tempo passado, um tempo corrido. Então assim, 2 days ago, tá? Então, they were at the bank 2 days ago. Observem aqui que o único verbo que está na frase é o verbo to be. É esse rapazinho aqui. Estou fazendo isso aqui de intencionalmente, tá? Porque daqui a pouco nós vamos contextualizar essas frases com o present continuous, tá? Vamos contextualizar isso aí com o present continuous. Nós sabemos que se tiver um outro verbo na frase, esse verbo que vier após o verbo present, o verbo to be, ele precisa estar no continuous, tá? Mas inicialmente aqui eu só preciso que vocês percebam aquela estruturazinha que nós já estamos cansados de saber. Pronome pessoal é o principal e o resto é complemento, tá? Essa é uma estrutura que eu gosto muito de usar, porque ela facilita o seu entendimento. Quando você consegue perceber que existe um pronome pessoal, existe o verbo principal e existe o complemento, tudo fica mais fácil, tá? Você não precisa mais ficar quebrando a sua cabeça para ver cadê o verbo, cadê isso, cadê aquilo, tá? Então aqui, he was here yesterday. They were at the bank 2 days ago. They were at the bank 2 days ago. Ele estava no banco, ele esteve no banco, ele foi ao banco ontem. Aqui vocês não percebam que o sentido aqui é sempre de estar, tá? De estar. Mas não no sentido de ser. Vamos botar aqui umas frases no sentido de ser. They were my teachers. They were my teachers when I was 5. They were my teachers when I was 5 years old. Observem aqui, tá? They were, eles foram, sentido de ser. They were my teachers, plural, tá? Recapitulando sobre o plural de substantivos. They were my teachers when, quando I was 5 years old. Quando eu tinha 5 anos de idade. Lembrando que o verbo to be, ele sempre quando você expressar idade, você vai usar sempre o verbo to be, tá? I am 35 years old. When I was, quando eu tinha 5 anos de idade, tá? Então, essa primeira parte aqui é para que vocês percebam, que o verbo to be no passado, ele tem a sua forma específica, ele é um verbo irregular, tá? Vamos dar aqui algumas recapituladas sobre a forma negativa. A forma negativa. Was, mas not fica was not. Deixa eu melhorar aqui essa letra, tá? Was not. O, mas not. Wouldn't. Então, aqui, se vocês retomarem a sua mente, se vocês recapitularem as conjugações do verbo to be, a forma negativa é a mesma coisa. I
Ai não, vamos parar de usar o I. Vamos botar aqui. She was not here yesterday. Ela não estava aqui ontem. Ela não estava aqui ontem, tá? Outro exemplo. They weren't my teachers when I was 5. They weren't my teachers when I was 5. Eles não foram os meus professores quando eu tinha 5 anos. Quando eu tinha 5 anos de idade, tá? Então, essa parte aqui do verbo to be são poucos exemplos, tá? Porque o objetivo aqui não é encher você de conteúdo. Vamos tentar fazer isso aí no material escrito ou com o professor Saulo na aula ao vivo. Ele pode dar alguns exemplos para vocês, tá? Então aqui, a pronúncia pode ser were ou were, tá? Were ou were. Dessa palavra aqui, ó. W-E-R-E. É o passado do to be. Pode ser were ou were. Eu uso were, tá? Algumas pessoas falam were, mas não tá errado não. Tá? Então, para terminar esse vídeo aqui sobre o passado do verbo to be, vamos ver como é que será a forma interrogativa. Porque o to be, galera, é um verbo autossuficiente, tá? Então, vocês podem usar isso aí em qualquer estrutura. Aqui, você quer perguntar, você estava aqui ontem? Were you here? Ontem não. 3 days ago? Were you here 3 days ago? Então aqui, galera, a estrutura, para quem lembra, verbo to be, pronome pessoal, o resto é complemento, não vamos esquecer a interrogação, tá? Então, eis a importância daquela parte introdutória do verbo to be, aquele do verbo to be que você fala a conjugação bem simples, bem batida na sala dela, só que às vezes, essa explicação, ela é mal feita. Uma explicação mal feita, ela confunde o seu raciocínio no momento e depois você também pode ficar um pouco perdido. Então, o objetivo aqui foi apresentar para vocês a estrutura do verbo to be, para que vocês percebam que ele tem uma conjugação diferente. Já aproveitando aqui, já vamos emendar esse assunto aqui com presentes contínuos. Vocês lembram quando a gente falava do presente contínuo no presente? I am teaching now. I am teaching now. Você colocava ing, tá? O que vocês precisam entender são essas estruturas aqui, ó. Vai ficar bem fácil agora, tá? Esse am aqui é o I mais am. Esse am aqui, ele está no presente, tá? Olha a estrutura. I'm teaching now. Eu estou ensinando agora. É o verbo to teach, que eu coloquei o ing para fazer o present continuous. Só que a estrutura do continuous é você pegar o verbo to be antes do verbo principal e transformar no continuous. Mas aqui, se você quiser falar um past continuous, você vai dizer I was teaching on Thursday.
on Thursday. Eu estava ensinando na quinta. Eu estava ensinando na quinta. Observem que a estrutura aqui, ela é muito semelhante com essa daqui. Só o que é que muda? Porque aqui está no presente e aqui está no passado. E aqui está no passado, tá? Então, o básico é esse aí. Vou dar mais um exemplo aqui para a gente finalizar esse vídeo, tá? Eu ainda quero falar de mais um assunto. Vocês veem, né? O presente com o passado tem muita coisa para falar. Muita coisa, mas nada difícil. Nada difícil. Quando você usa geralmente o passado contínuo, você usa geralmente nessa situação. Deixa eu copiar aqui um exemplo. Past continuous. Como é que a gente... Vou dar um exemplo aqui bem legal para ficar bem legal mesmo. Let's Saturday. Last Saturday, Paul was playing football. Paul was playing football in the park. Parece uma frase longa, mas não. In the park. When he saw Jane. When he saw Jane. Galera, o que é aqui, ó? Last Saturday. No último sábado, Paul was playing football in the park. Paul estava jogando bola no parque quando ele viu Jane. Geralmente, tem que falar isso para vocês. O past continuous, o passado contínuo, ele é falado para expressar uma ação que estava acontecendo quando outra coisa aconteceu para interromper. Tá entendendo? Parece confuso, né? Observe. No último sábado, Paul estava jogando bola. Ele estava jogando bola. Foi uma ação que ele estava fazendo quando de repente ele viu Jane. Foi uma ação que estava acontecendo, mas essa ação, no meio desta mesma ação, ele viu Jane. Então, o past continuous é uma ação que expressa uma atitude que está se concluindo no passado e que no meio desta ação aconteceu outra coisa. A gente fala isso para expressar o contínuos. Mas se você quisesse usar o passado simples, você poderia falar assim, ó. Last Saturday, Paul was playing football. Last Saturday, Paul was playing. Last Saturday, Paul was playing football. Last Saturday está aqui. No último sábado, Paul estava jogando pro full player, não. Aqui não daria para colocar o was playing, não. Seria Paul played. Paul played football. Esse eu repeti o mesmo exemplo do outro. Então, last Saturday, Paul played football. Então, aqui nessa situação, last Saturday, Paul was playing football in the park. O Henry saw Jane. Paul estava jogando bola quando no meio desta ação ele viu a Jane. Se ele não tivesse visto a Jane, você tem que falar, no último sábado, Paul jogou bola. Passado simples. Tá? Então, esse aqui foi para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Do past continuous, o present continuous, o simple past, quando você usa o verbo to be. Tá? Então, esse foi o nosso terceiro vídeo.
eu acredito que eu vou ter mais um vídeo, o quarto vídeo, para falar sobre mais um assunto que é correlacionado com o passado. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai ter mais um videozinho.